Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025. Chegando mais uma edição do Programa Atividade, que está se encaminhando para os seus 33 anos no ar, sempre ao vivo. Segundas a sextas, nosso programa, né, em várias emissoras. Hoje estamos numa emissora modelar, né, que é a RS Play TV, uma emissora de primeira grandeza, alta qualidade, muitos estúdios, tecnologia de ponta, e uma grade de programação singular, invejável. Então, estamos aí fazendo nosso programa Atividade, das 20 às 21 horas, e eu sempre friso aqui, 21 horas, termina o nosso programa, temos aí o comentário do Alexandre Garcia, imperdível pela sua competência, né, nas análises, especialmente do campo político. Muito bem, dito isso, vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, falando do Campeonato Brasileiro, da seleção brasileira que não fechou aí mais ou menos a sua jornada como tinha uma expectativa o torcedor brasileiro, mas são coisas que acontecem, né? Não passou de um empate 1-1 ontem com uma equipe modesta. E temos aí também a presença do Grêmio Porto Alegrense na Arena hoje, enfrentando o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Uma partida importante para o Grêmio Porto Alegrense, que deverá fazer, com 30 mil torcedores na Arena, um score vitorioso, evidentemente, em função da sua torcida, um jogo meio tarde, 21h30, apesar de amanhã ser feriado, mas muita gente trabalha, é tarde para quem quer levar garotada e tal, seus filhos, família, mas enfim, o Grêmio tem a expectativa lá no campo do vestiário gremista, né, a comissão técnica, elenco tricolor, direção, que o Grêmio possa faturar os 3 pontos para minimizar essas previsões aí de andar ali beirando a faixa negativa do Campeonato Brasileiro, né? De um rebaixamento. Já o Internacional vai amanhã, ou já está lá no Ceará, para enfrentar o Ceará. Não é uma equipe absolutamente de se desprezar, a do Ceará, mas o Internacional, mesmo jogando no reduto do Ceará, eu digo que tem mais capacidade, tem mais elenco, tem mais qualidade no seu elenco. Vem claudicando, especialmente no campo físico, eu acho, o Internacional, na minha modesta avaliação, Alan Patrick, especialmente, vem mostrando uma exaustão, e ele é o dínamo, é o pensador da equipe e tal, entre outros atletas, mas ele eu acho que é a referência da equipe. O treinador, eu acho que o Internacional fez um péssimo negócio, trocar o Roger por esse cidadão que trouxe para cá. Aliás, trouxe 2 treinadores, né? Trouxe 2 treinadores. E nenhum dos dois está dizendo por que veio. Então, acho que o Internacional, nesse campo aí de treinador, equipe técnica, comando técnico, ele vacilou. E vem sofrendo também o Internacional com essas possibilidades de atingir aí o rebaixamento ou entrar na zona de rebaixamento. Eu estou aqui com um especialista, um grande colorado, que de família sabe tudo, pai, irmão foram presidentes do Inter, né? José Alexandre Zacher, Pedro Paulo Zacher, Luiz Fernando Zacher foi vice-presidente de futebol, que está aqui conosco, e fala de cadeira a respeito da equipe colorada e do próprio clube, e do momento que vive o clube. Sobretudo sob uma pressão violenta no campo financeiro. O Internacional tem dívidas extraordinárias que complicam muito o seu desempenho. Seus patrocinadores, tem um que é Master, que não vem pagando também, o que se complica também na hora da folha de pagamento dos seus atletas. E atleta não pago ou mal pago, ele não rende. Isso é histórico no boleiro. É verdade. Quando tu não paga o rendimento, tu não pode cobrar. Isso em qualquer atividade de futebol não foge disso. Profissional algum não trabalha bem se não for remunerado. Mas eu não sei se o problema do Internacional é somente esse. Eu acho que não. Eu acho que o Internacional tem problemas de infraestrutura, problemas de concepção de planejamento do futebol. Foi um planejamento equivocado e o reflexo desse equívoco, evidentemente, que está dando no Campeonato Brasileiro. É que a gente tem que fazer, Silvas, uma reflexão. Não é só o Internacional. Pega os 3 clubes gaúchos, né? Tu tem hoje o Juventude, que tem grandes chances de rebaixamento. O Internacional, que tem chances de rebaixamento. E o Grêmio, que tem poucas chances de rebaixamento. Mas veja, os 3 clubes gaúchos estão numa situação ruim no Campeonato Brasileiro. É reflexo de gestões equivocadas, talvez seja isso. É reflexo de dívidas. O Internacional tem uma dívida grande, o Grêmio também não tem uma dívida que não é muito diferente disso.
E aí tu vai analisar, eu vou pegar o Caxias, que tinha uma expectativa que pudesse chegar na Série B, estacionou na Série C, o Ipiranga também não avança da D para C. Quer dizer, isso é o reflexo do futebol gaúcho. Então tem que fazer uma leitura, algo está errado nesse universo. Se tu olha, por exemplo, a Série B, estão subindo os dois times do Paraná, tanto o Atlético como o Curitiba, a possibilidade de subirem dois de Santa Catarina, Criciúma e Chapecoense, quer dizer, o Rio Grande do Sul retrocede e Paraná e Santa Catarina ascendem. Isso é uma reflexão obrigatória que tem que ser feita. Claro que a gente, pela emoção, se fala do Inter, como os gremistas se fala do Grêmio, mas tem algo mais, algo maior do que este mau momento. São problemas de gestão, são problemas de equívocos, cada vez mais crescendo a dívida dos clubes, endividamentos que tu não consegue cumprir. Estava vendo aí a notícia desses dias, o Internacional tem 5 jogadores que estão cobrando na justiça acordos não cumpridos pelo clube. Quer dizer, foi feito um acordo na rescisão de trabalho e não está cumprindo. E alguns absurdos. Eu vou pegar um exemplo do Mikael. Tu sabe quem é Mikael? Sim. Mikael jogou 10 minutos no Inter. Não é exagero, ele jogou 10 minutos no Inter. E está pleiteando 2.400.000 na Justiça do Trabalho, porque não foi pago o 13º, não foi pago férias, não foi pago rescisão, etc, etc. Quer dizer, um jogador que jogou 10 minutos, recebeu certamente os salários no período que ele ficou aqui e está pleiteando, certamente deve ter direito, se não tudo, mas a parte disso, está pleiteando 2.400.000. Esse jogador foi contratado pelo Inter com 10 quilos acima do seu peso. Quer dizer, quem é que contrata um jogador com 10 quilos acima? Na direção, na gestão. Na gestão, na contratação, na avaliação. Tu vai contratar um jogador, minimamente tu tem que saber a sua condição física, seu estado atlético, etc, etc. Ele veio para cá sem condição física ajustada, gordo, né? Não produziu, jogou 10 minutos, a Internacional manda embora, não paga. Quer dizer, a imagem do clube fica absolutamente comprometida. Aí tu pega o Tyson, né? Um jogador vitorioso no Inter, supercampeão do Internacional, campeão de Libertadores, foi recontratado depois, repatriado mais tarde, e foi feito um acordo com o jogador, receberia 12 parcelas de R$178 mil. O Internacional pagou a primeira e não pagou mais. E o jogador esperou 2 anos, não acionou o clube, até pelo seu coloradismo, que é público, não acionou o clube, ele esperou 2 anos, o Internacional não pagava, aí obrigou, agora este ano, a acionar o Internacional na Justiça do Trabalho. Quer dizer, a imagem do clube, essa é uma má gestão que tu passa não só para o torcedor, não só para o associado, que mantém o clube, mas para o mundo do futebol. Quer dizer, o Internacional não paga o Flamengo, o Internacional não pagou o time da Argentina, que estava entrando na FIFA reclamando, não paga jogadores, está com salário atrasado. A direção nega, a direção diz que está tudo em dia, mas as informações que estaria com aquela, que chamo aquela do direito de imagem, né, que normalmente é 50% do valor do salário, não pagando. E aí ele vai jogar com o glorioso Ceará, transformando numa Copa do Mundo. Quer dizer, tem que ganhar do Ceará, como se o Ceará fosse, com todo respeito, o Real Madrid, o Barcelona, uma grande equipe. O Internacional tem a obrigação de ir no Ceará e ganhar o jogo. Quer dizer, ganhando o jogo amanhã, ele muda a situação, ele dá uma tranquilidade para o seu torcedor, ele dá uma tranquilidade para o seu grupo, porque daí ele traz para segunda-feira o jogo contra o Santos em Porto Alegre, passa a ser um jogo de 6 pontos, porque esse é adversário direto na disputa da possibilidade ou não do rebaixamento. Então esse é o momento de dificuldade internacional, de dificuldade do Inter, quer dizer, contratou um treinador que está com dificuldades de se encaixar, está com problemas de concepção de futebol. Também penso que foi contratado sem o devido conhecimento, né? Se contratou em cima do nome, treinador argentino, mas ele intercala diversas
escalações, jogo após jogo. Muito instável. Muda a escalação, isso não dá tranquilidade para o grupo. Futebol se aprende muito, de uma maneira muito rápida, que é repetição. Em todos os aspectos. É repetição. Tu repete um time, tu continua, tu dá condições, até porque o calendário não te permite com muitos treinos, jogos domingo, quarta, domingo, viagens, etc. Tu tem pouco tempo de treinamento, de aperfeiçoamento. Então, quando tu começa a mudar todo o jogo, a escalação, os jogadores que não jogavam passam a jogar, quer dizer, tu está querendo buscar na cartola a magia de que tu vai botando um jogador que não está sendo utilizado, que vai ser a solução que vai resolver. E aí, veja, o Internacional ganhava do Bahia 2-0, mexeu mal, né? Deu no que deu. Deu no que deu, quer dizer, empatou e quase que perde. Se tem mais 10 minutos, perde o jogo. Quer dizer, pela escalação, pela mexida do treinador, pela mão do treinador. Quer dizer, quando tu busca um treinador para substituir o Roger, tu está trazendo alguém que vai te dar uma condição de melhora, vai te dar uma condição de gestão de grupo, que estava com um grupo com divisões internas. Eu vou trazer um gestor de grupo, vou trazer um cara que pode dar uma estabilizada no grupo, e foi o contrário. A gestão ruim, o grupo continua dividido e dentro do campo está mal mexido, está mal escalado, está mal trabalhado. Espero que possa, a partir de amanhã, quando o Ceará, mudar esse perfil e o Internacional encontre um caminho aí, ao menos, para poder fazer um final de campeonato tranquilo, não correndo esse risco, mas penso que não rebaixa, mas vai sofrer até o final. Aqui tem um telespectador que diz que tudo que o Zarca diz faz parte de a verdade absoluta. Na tua avaliação, como o clube ele é gerido por um sócio, que é o seu presidente, é um sócio, que o recurso não é dele. O que tu acha da SAF? Não está na hora da própria dupla desse clube? É uma evolução no mundo do futebol, dos grandes clubes, e daí se tem outro comportamento nas despesas, na irresponsabilidade de contratações, de gastos, etc. e tal. A SAF tem pontos muito positivos e tem alguns pontos negativos. Tu tem que saber fazer uma SAF. Vai ter um momento que os 20 clubes da primeira divisão vão estar em diversos modelos, mas vão de SAFs. E somente um vai ser campeão e 4 vão ser rebaixados. 4 modelos de SAF vão para a segunda divisão. Quer dizer, isso vai ser como se a SAF é a solução. Calma. A SAF tem coisas positivas. O que é o positivo? O gestor, ele tem interesse no resultado positivo. Ele está botando o seu dinheiro e ele quer resultado em cima do seu investimento, não tem a menor dúvida. Então ele vai ter critério na contratação, ele vai ter critério na gestão e não vai trabalhar com a paixão, com a emoção. Que se hoje, pelo esquema do futebol, tu perdeu, troca o treinador, tu não tem conceito, mas tu está emocionalmente envolvido naquele momento e vai lá e contrata um jogador gordo, com 10 quilos acima, um treinador que estava fora do mercado, enfim. A SAF não. A SAF, como é um investidor, ele terá a possibilidade de, tendo recurso, de poder buscar o jogador certo, dentro de uma avaliação correta para aquele momento, para aquele esquema, para aquela necessidade que você tenha. É um caminho. Agora, quanto mais tu deixa aumentar essa curva da dívida, menor fica a possibilidade de ter uma grande SAF. Porque daqui a um pouco tu vai ter uma SAF para pagar dívida. Não é isso que se quer. Não resolve. Não adianta. Momentaneamente é bom, vai estancar a dívida, vai pagar a dívida a curto prazo e, enfim. Tu precisa de uma SAF que pague a dívida, que estanque esse crescimento da dívida, mas também que traga os investimentos necessários, que tu possa ter um time que tenha a capacidade da competição, a capacidade de vencer. Se nós pegarmos o exemplo da SAF do Botafogo, que ela foi extremamente positiva no ano passado, quando foi campeão da Libertadores, campeão do Brasil, nós vamos ver que o Botafogo foi uma barriga de aluguel. Quer dizer, o seu investidor tirou os jogadores principais do Botafogo, botou no mercado, o negócio dele é o dinheiro. O Botafogo foi mal na Libertadores, foi desclassificado precocemente, está fazendo o Campeonato Brasileiro intermediário. Não tem Copa do Brasil? Saiu fora da Copa do Brasil, quer dizer, não vai ter nenhuma conquista, não se classificou entre os 4 no Campeonato Carioca.
Carioca. Por quê? Porque o seu investidor, bom, eu tinha o time que era campeão, ele teve a preocupação de vender os seus ativos, os melhores, para que pudesse ter a remuneração do seu investimento, e não trouxe jogadores. Quer dizer, é a famosa barriga de aluguel. Eu gosto muito da SAF quando ela tem no seu gestor uma identidade com o clube. Quer dizer, vai ter no Inter, que seja um colorado, que seja alguém ligado historicamente ou com o clube, que tenha a paixão com o clube, que tenha um envolvimento com o clube, que conheça o clube, que não seja alguém que vem aqui, bota o dinheiro e vai embora amanhã, um americano, como é o caso do Botafogo, que não tem relação nenhuma, é diferente, né? Então, nós tem que ter muito critério. Só que o aumento da dívida, às vezes, faz com que tu precipite esse processo de definição e de escolha de SAF, e daí tu te agarra na primeira que aparece. Foi o caso do Vasco, quando fez a primeira SAF, tinha uma dívida impagável naquele momento, durou 4, 5 meses. Tem SAFs, por exemplo, o Curitiba, que está subindo da segunda para a primeira, que fez uma segunda toda liderando nas primeiras colocações, é uma SAF organizada, é uma SAF que tem o controle, que o clube é associativo, não podemos negar isso, mas que tu tenha também uma participação sobre o departamento de futebol. Záquia, eu tenho uma pergunta para ti, então. Que bom. Aproveitando a oportunidade, que temos alguém que entende aqui. Qual é a tua opinião? Esse promotor que quer uma investigação junto ao Corinthians e uma intervenção judicial junto ao Corinthians, porque são mais de 25 razões apontadas, inclusive uma possível, não sabemos, mas uma possível relação com o próprio crime organizado. Indícios. Mas até onde, né, isso seria o caso de uma intervenção judicial e até onde caberia uma intervenção judicial num clube? A pergunta é interessante. A pergunta é interessante. O Corinthians, o seu presidente sofreu impeachment, né? Por má gestão, por insinuações. Eu, por desconhecer, não quero afirmar, não quero ser leviano, mas insinuações para que o seu conselho fizesse o impeachment, certamente que alguma comprovação, alguma coisa com consistência tinha. O que me preocupa é esse dinheiro que poderia ter vindo, que estaria a suspeição do promotor, que estaria vindo do crime organizado, ou de facções, é o dinheiro frio. Isso me assusta. Isso me assusta. Quando começo a olhar que os 20 clubes do futebol brasileiro da primeira divisão, todos têm patrocínio de bet. Isso é ruim. Isso é muito absolutamente ruim. Todos têm. Todos, desde o top, que é o Flamengo. Os principais patrocínios são os patrocínios massa. Veja, o Campeonato Brasileiro, ele é patrocinado pela Betano, né? que é uma bet, que já está errado. Ele patrocina o campeonato e patrocina o Flamengo. Porque aí nós temos a possibilidade de manipulação de resultado também. Há um interesse evidente. Aí te dá margem direito, a Abre margem grande... de suspeitar tudo. Quando tem um processo de interferência, porque se é só o juiz ali no campo, bom, se o juiz errar, o teu controle, mas tem um processo de interferência que é o VAR. Isso é um processo de interferência. Ele chama ou não chama, né? Eu dou um exemplo aqui, Palmeiras e Santos. O pênalti que não dá, que o jogador do Palmeiras sofre, é uma vergonha. O VAR não chama. Há interesses que o Palmeiras perdesse aquele jogo para beneficiar o Flamengo, claro me sim. dá o direito de pensar que sim. Dá o direito de pensar. Dá o direito de pensar que sim. Não, está contaminado. Quem é que está patrocinando? Quem é que está pagando esse campeonato? Patrocinador do Flamengo. Porque, assim, o erro, todo ser humano, nós erramos, o juiz tem o direito de errar. Mas o erro escancarado, o erro grosseiro como foi aquele, me dá o direito de interpretar que tem aí alguma... Então, eu vejo, respondendo objetivamente a tua pergunta, depois de ter dado uma volta, eu vejo com bons olhos essa interferência do MPE, porque a facilidade que tem de recursos obscuros no futebol é muito grande. É muito grande. E aí os interesses começam, ainda mais com um clube nacional, como é o Corinthians, um clube de massa, um clube grande, um clube emocional, a sua essência do Corinthians, aquela passionalidade toda, tu botar dinheiro de PCC, ou enfim, é muito ruim.
Então, eu acho que todo esse processo de SAF, de patrocínio, ele tem que ter uma fiscalização. Ele tem que ter uma fiscalização. Uma coisa é o patrocínio do Palmeiras, que é um grande banco, que tem uma presidente da empresa e é presidente do clube, é uma coisa mais fácil de controle, né? Outra coisa é quando tem dinheiro que não tem licitude, que é um dinheiro que tu não... porque o jogador... E que ainda que tenha, corresponde a interesses privados. Não São tenha dúvida. importantes. Não tenha dúvida. Essa é a grande discussão que se faz na SAF, quer dizer, quando tu bota dinheiro, eu não sei os meios que eles vão usar para que tenha a recuperação do seu investimento. E se o produto tem essa possibilidade, o futebol tem essa possibilidade de interferências externas no seu resultado, bom, me dá o direito de pensar qualquer coisa. O investidor da SAF ou de uma Bet que está botando dinheiro no clube, ele quer que esse clube seja campeão. O futebol perdeu a sua essência da legalidade, vamos dizer, da idoneidade, porque hoje o treinador com o empresário tem esquema. Tem esquema. É patrocinadores, arbitragem horrorosa ou não e intencional. VAR não se acredita mais. Chama, não chama, tem decisões esquisitas. Então, não tem critérios. Patrocinadores. Isso aí é uma verdadeira vigarice, uma indução dos jovens, especialmente ao jogo. Sim. E ao endividamento. Agora eu te pergunto o seguinte, Silvas. Num jogo de futebol, o jogador ganha mais de 1 milhão e o árbitro ganha 7 mil reais. Não pode dar certo. Não pode dar certo. E eu acho que vale a máxima também do não basta ser sério, precisa parecer sério, como a mulher de César, para esse caso. Voltando à questão das bets, porque ainda que não haja uma ilicitude neste pacote, dá o direito, como colocaste, de pensar qualquer coisa. E cada vez mais mostra que os clubes estão dependentes das bets, sim, porque todos têm patrocínio. Sim. E levar a malversação dos valores, né? O caso do Internacional, me desculpe, Isaac, é um exemplo. Mas eu te digo mais, desculpe te interromper, tu pega o Banrisul, uma instituição séria, histórica, aqui no Rio Grande do Sul, patrocinava Grêmio e Inter. Nunca deu problema. Foi derrubado. Patrocinar há mais de 20 anos. Nunca deu problema. Nunca se soube, olha, atrasou, não pagou. Aí, para ganhar um pouco mais, tanto o Grêmio e o Inter venderam a alma para uma bet. Que está sendo caloteado. E não está pagando. Não está pagando. É uma vergonha. Então, o futebol, como eu digo, ele está assim, né, numa faixa de completamente questionamentos de honestidade, né, de retidão nas suas ações, nos seus negócios, etc. e tal. Então, o pessoal está todo cabreira, porque realmente o futebol não inspira nenhuma confiança no torcedor, no associado, enfim, naqueles que atuam de maneira reta, lisa, né? O Internacional, por exemplo, tem um comprometimento com a sua gestão, faz péssimos negócios, ganha o dinheiro de patrocínios dos associados, etc., mas gasta de maneira extremamente equivocada, né? E aí, por trás disso, não se sabe como é que são feitos os negócios, com quais os interesses, evidentemente. O Internacional contrata, por exemplo, estou exemplificando, não estou dizendo que o Grêmio não faça isso, estou usando o Internacional agora, especialmente, mas contrata atletas por preços extremamente elevados, manda embora, Ener Valencia, com um contrato ainda longo, ganhando muito dinheiro, em torno de 2 milhões. Eu ganhava 1.300, o Borré ganhou 1.800. Eu te dou um exemplo. O Internacional contratou Ramon, lateral esquerdo, por 9 milhões. Jogou 6 partidas, emprestou para o Vitória, um passe fixado em 4 milhões. Não tem como, né? Não tem como, só pode quebrar. Mirelle Asselkist, então o teu clube, o Colorado, está mal. Está mal, meu clube do coração, sinto muito. Eu quero cumprimentar a Mirelle Asselkist. Hasselquist. Hasselquist. Para que ela retornando ao nosso programa, de longa data, a Mirelle, né, participou do nosso programa aqui com grande qualidade. Depois teve outras situações na sua vida, enfim, no seu roteiro de vida. Está voltando aqui à nossa bancada aqui, é um prazer muito grande pela sua competência e qualidade. Então, eu fico bastante vaidoso pela presença da
Mirelle, aqui histórica, comentarista do nosso programa Atividade. Muito obrigado Silvas, muito obrigada pelo convite, muito obrigada à RS Play, uma emissora nova que chegou aí, né, para mudar tudo com um diferencial enorme. Padrão de emissora, padrão altamente uma emissora qualificado. padrão, com muita tecnologia, está aí revolucionando a comunicação. Sem dúvida né? nenhuma, é líder absoluta. Temos a RS Play no digital, Bora E. Então, temos algumas novidades aí, né, José Silva? Só coisa boa. E a nossa parceria segue, né, aqui no Atividade, que começou de longa data. É um prazer, é uma felicidade estar aqui contigo, José Silva. A recíproca é exata. De fato, a vida tem seus caminhos ou descaminhos, né? E podemos falar aqui abertamente. Eu tive uma questão muito importante de saúde e eu gosto de falar disso, porque eu acho que quando eu tive este problema foi muito importante para mim ouvir de outras pessoas. Então, sempre é bom a gente poder contar uma história que tem uma continuidade. Eu não vou dizer um final feliz, porque ao final não chegamos ainda. Mas eu descobri, ao acaso, um tumor cerebral, né? Já com uma hemorragia cerebral importante. Eu não sabia que tinha, que já me acompanhava de longa data. Fiz uma cirurgia importante e aqui estou de volta contigo. Linda, maravilhosa, inteligente cada vez mais. Obrigada, e é muito bom estar aqui, poder dizer isso, porque eu ouvi muitas histórias de muitas pessoas que passaram pelo mesmo que eu, e isso me deu força e energia para pensar, é possível. Então, para quem está me ouvindo e está passando por essa situação, é possível. Tu é o exemplo disso. Eu sou o exemplo disso. Exatamente. Adiante, vamos falando do Banrisul, minha gente. Olha aqui, tá na hora de atualizar tua rotina, minha gente. Olha só, o aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul passou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes, ok? E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixe agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida e o Banrisul está contigo nessa evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Baixe o aplicativo, abre a tua conta. Olha só que maravilha. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Olha a mensagem do Banrisul. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, vamos adiante, falando de vinhos do mundo importador, a melhor importadora de vinhos do Brasil, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Os melhores rótulos, né? Você faz um tour pelo Vinhos do Mundo, visitando uma loja de vinhos do mundo. 220 rótulos agora, eu vou dizer para vocês, para fazer os seus estoques aí para Natal, Ano Novo, férias, etc e tal, tá? Chegou o momento de viver a experiência que todo amante de vinhos espera. A Black Wine. Vinhos do Mundo. Mais de 220 rótulos com descontos de 50%, 55% e até 62%. Passe em uma de nossas lojas e descubra. Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Alípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Se beber, não dirija. Venda vedada, proibida a menores de 18 anos. E a TAP, Transportes Aéreos Portugueses, está aí mandando você direto para Lisboa, Portugal, Europa, ou para os destinos mais encantadores do planeta. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, de Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo, saindo diretamente de Salgado Filho em aeronaves de altíssima geração. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Olha aqui, minha gente, são comissários de primeira grandeza, né? Simpáticos, né? Diplomáticos, né? Um cardápio exemplar, típico, né, com a gastronomia, aliado à gastronomia portuguesa, aeronaves de última geração, um voo direto do Salgado Filho a Lisboa. Olha só, sem escalas, 11 horas. É tudo de bom, é tudo de bom.
Eu só faço isso. Então te liga com a TAP Transportes Aéreos Portugueses, linhas aéreas com aeronaves de última geração. Todas as bandeiras e cartões de crédito são muito bem-vindas, parcelamentos de pai para filho. E a Algair Engenharia está aí bombando, né? Leia-se Família Algair. Novo empreendimento da Algair Incorporações, o Vila Portal, um condomínio exclusivo ali na Vila Conceição. Você vê todo o Guaíba lá de cima, né? Aquela vegetação linda, maravilhosa, é imperdível, né? Ali na Pedra Redonda, né? Exatamente ali na Vila Conceição, que é aquele lingote de ouro de Porto Alegre, lá está estabelecido o Algair, a Algair Incorporações, com o seu Vila Portal, um condomínio exclusivo. No coração da Zona Sul, são 18 casas, assista à mensagem e tem um casarão sede lindo, maravilhoso, extraordinariamente beleza. Dá uma olhada. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, vamos adiante ainda, falando, sabe de quem? De Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, 100% natural. Olha aqui, uva laranja, a água de coco. Tem água de coco agora. Água de coco, hidratando seu organismo após o pique no lugar, a academia, o parcão, né? Tudo isso aí é tudo sem adição de água, açúcar e sem conservantes. É o mais vendido, portanto, mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, Sucos Petri. O laranja é extraordinário, né? Ele é imbatível. Nem nos Estados Unidos tem um suco de laranja tão saboroso, tão gostoso, tão natural como o Sucos Petri. O de uva é extraordinário também, por tudo que ele oferece ao seu organismo. E a água de coco é a hidratação mais qualificada para as suas atividades físicas e também no seu dia a dia, hidratando seu organismo com a água de coco Petri. Tudo sem adição de água, açúcares e conservantes. Sucos Petri, 33 anos dessa bancada, onde todos os nossos comentaristas e nossos convidados degustaram Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos adiante ainda, falar que nós temos que ir liquidando aqui os nossos comerciais para não dar chabu. Olina, essência de vida. Na hora de fazer muita alimentação, os glutões, né, que excedem, né? Olina, essência de vida, família Olina, um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos, né? Come, tá bom demais, dá mais. E aí a coisa complica, né? O organismo não está preparado e não aceita esses excessos alimentares. Aí temos aí o laboratório VESP, há mais de 100 anos, centenário, que atende todos os requisitos da Anvisa, produzindo Olina, essência de vida. O laboratório VESP nasceu em Porto Alegre e hoje está sediado com a super sede, um super laboratório em Canoas. Então te liga com Olina, essência de vida. Muito bem, vamos aqui agora conversar com a Mirelle, que traz um nome novo, um nome de grife, né? Um nome altamente importado, evidentemente, né? Que ela é uma advogada, está hoje atuando exatamente com a investigação de compliance. Investigação. É um tema inovador, eu diria, e extremamente complexo. E quem atua nesse segmento tem que ter muita competência, muita capacidade, o que é exatamente o caso da Mirelle Hasselquist. Vamos lá. Até treinar vai longe. O que traduzimos esse tipo de comportamento jurídico? Vamos traduzir para o pessoal que está em casa. Eu sei que todo mundo ouve a todo momento compliance. Mas o que vem a ser compliance? Né? Normalmente, dentro de empresas, existe um setor que investiga condutas, apura condutas como, por exemplo, fraude, assédio moral, assédio sexual dentro da empresa. Junto ao governo, tem se tornado cada vez mais frequente a contratação do serviço de compliance. E aí começam os problemas que não divergem muito dos problemas trazidos aqui com a questão do futebol. O interesse privado. Quer dizer, uma investigação feita por compliance, até que ponto ela vai, de fato, visar o interesse público? Até que ponto ela não vai servir, por exemplo, para perseguir um funcionário,
para obter um interesse privado maior, para efetuar uma limpa na empresa porque precisa, por determinadas razões. Ou e seja, ela, já antecipo, tem lados positivos e negativos. lados positivos e negativos. Se entende que ela seria mais isenta porque se contrata um serviço externo que vai realizar uma investigação. Mas eu tive um caso recentíssimo, Silvas, uma investigação por compliance que durou 3 anos. Ao longo desses 3 anos, o investigado jamais soube da investigação e todos os seus colegas sabiam, porque, claro, todos foram chamados a depor. Claro. Aí começam os problemas. A investigação feita por compliance, normalmente, ela não conta com o conhecimento jurídico do Estado, de questões que são atinentes a uma gestão de Estado. Interesse público, eficiência, transparência, são lá os princípios que são trazidos na Constituição Federal, lá no artigo 37, atinentes à administração pública. E aí esse serviço, que pode ser muito eficaz, de fato, para trazer esse olhar externo, supostamente mais neutro, porque a neutralidade, ela não existe, a neutralidade absoluta ela não existe, enquanto humanos não podemos ser neutros, mas ela tem outros poréns. Na investigação preliminar, por exemplo, existe uma certa flexibilização, digamos assim, das regras jurídicas, né? Do formalismo jurídico, porque ela é feita por uma empresa privada. Qual é o poder de polícia que o serviço de compliance tem para obrigar alguém a depor? Nenhum. Então, se o acusado se recusar a depor, ela não goza de instrumentos para obrigar esta pessoa a comparecer. Por outro lado, uma investigação de compliance, ela pode destruir a vida de uma pessoa. Esse cidadão que é acusado de um assédio moral, um assédio sexual dentro da empresa, por exemplo, ele pode ver a sua família destruída, o seu emprego, a sua possibilidade de carreira futura, o seu histórico, e numa investigação que muitas vezes ela não segue nenhum dos ritos jurídicos que deveria seguir, determinados lá para o processo administrativo disciplinar ou para uma sindicância, porque ela seria um procedimento de investigação anterior à própria sindicância. Então, para o pessoal de casa entender, sindicância administrativa, ela é um procedimento investigativo. Anterior ao processo administrativo disciplinar, nós não temos ainda um acusado, nós temos um possível acusado. No processo administrativo disciplinar, nós já temos o indiciamento. Né? E aí nós vamos ter um acusado que vai responder por essas questões, até que se tenha um efetivo termo de indiciamento para que ele possa fazer uma defesa adequada, e aí sim, tudo vai começar como um processo administrativo independente do criminal. Agora, a compliance é algo que tem um poder cada vez maior dentro do próprio Estado, que cresce e que goza de interesses próprios. Aí vem a possibilidade de questionamentos e abre essa gama de possibilidades de pensarmos o que quisermos. Se o serviço de compliance ele é executado numa empresa, vamos pegar aí qualquer área de empresa de construção, e ela tem o seu serviço de compliance privado que investiga o seu funcionário, qual é a garantia de isenção que nós temos nessa investigação? Tá? Ela vai visar os seus próprios interesses dentro das suas relações com o Estado. Então, esta é a área que eu estou trabalhando, Silvas, na defesa de processo administrativo disciplinar e nesse cuidado procedimental, que é violado muitas vezes. Quando o cidadão está lá respondendo um processo administrativo disciplinar, ele sabe do que ele está sendo acusado, ele tem meios legais para se apresentar, ele tem que ter garantido o contraditório, a ampla defesa, o direito de constituir um advogado. Mas quando ele está diante do serviço de compliance de uma empresa que ele sequer entende bem o que é, no mais das vezes ele não sabe se ele pode recusar, se ele vai sofrer retaliações dentro da empresa se recusar, se ele está sendo gravado ou não, e se ele tem o direito a um advogado ou não. E vedar isso é impossível. E vedar isso é impossível atualmente. Hoje, o serviço de compliance, ele já se consolidou como uma possibilidade, e eu acho que tem aspectos positivos. Agora, ele precisa de controle, ele precisa de regulamentação.
Tá, Não é mas e servidor. o profissional, o funcionário que está dentro dessa linha, dentro da empresa, ele fica completamente à margem, fica complexa a sua posição e a sua situação, e até o sentimento dele, talvez, ou dos seus colegas em relação a ele, né? Deve haver uma modificação nesse Com comportamento. certeza. Ele fica à mercê, né? E às vezes, toda essa investigação ela está acontecendo e ele é o marido traído, né? Ele é o último a saber dentro da empresa. E nós temos os impactos na vida desse E, cidadão. invariavelmente, essas origens da compliance, da investigação, ela procede? Ela tem sustentação? As estatísticas mostram que, no mais das vezes, elas são desconstituídas no judiciário, porque aí vem os mandados de segurança, aí vem a judicialização de todas essas circunstâncias, que é justamente o que deveria se evitar com o serviço de compliance adequado e com o processo administrativo adequado. Por quê? Se eu conduzo mal, se eu não dou direito ao contraditório e ampla defesa, se eu exponho o meu funcionário a um ambiente que é opressor, que é um ambiente de assédio moral, obviamente isso vai bater as portas do judiciário, que já está assoberbado. Então, ao invés de enxugar o judiciário, nós estamos inchando o judiciário mais do que já está. Fazendo dele mais moroso ainda. E, com certeza, fazendo dele muito mais moroso e gerando decisões conflitantes. E algumas decisões, elas não recuperam teu nome. E ele transita, teu passado. primeiramente, no Judiciário Trabalhista. Eventualmente vai para o judiciário trabalhista ou não, não necessariamente, mas muitas vezes vai bater a porta, sim, da Justiça do Trabalho, exatamente, para questionar questões como assédio moral, por exemplo, como horário, né, como, enfim, porque o compliance ele vai afetar todas essas questões para o funcionário. Deixa eu te fazer uma pergunta. Numa empresa pública do Estado, eu sei porque eu acompanhei, uma servidora, ela tinha uma FG, o seu chefe, por razões técnicas e facilmente comprovadas, tirou a FG, trocou, vou dar para uma outra funcionária. Esta pessoa entrou com uma denúncia, que era assédio moral, isso virou uma sindicância, ficou 6 meses ouvindo os colegas, servidores, etc., chegaram à conclusão que não tinha assédio moral, não tinha nada. E paralelamente a isso, essa servidora colocava uma série de atestados. Todo esse período não trabalhou. E atestado que uma médica assina, um médico, dizendo que era estresse oriundo do trabalho. Bom, mas já tinha deixado de trabalhar 6 meses e continuava estresse. Quer dizer, e por isso que eu concordo contigo, esse processo tem que ser muito melhorado, porque é muito fácil o servidor que perdeu uma vantagem financeira por questões profissionais, não, eu tive assédio moral, porque... e aí? E este chefe dela, que teve o seu nome durante 6 meses, aí a reputação dele... arquiva-se que a denúncia era infundada. Sim, mas não tem uma penalidade para essa pessoa? Exato, esse arquive-se, ele não arquiva a reputação que se foi, né? Ele não arquiva tudo que maculou essa reputação. Ele vai, sim, dispor de mecanismos, né, junto ao judiciário. Mas, de novo, nós precisamos melhorar esse processo interno, exatamente para que ele não chegue ao judiciário. Não é necessário que ele chegue ao judiciário. Né? Nós não temos a cultura no Brasil da mediação, da arbitragem ainda. Infelizmente, não, isso está melhorando muito, mas ainda não temos essa cultura. E, especialmente em sede de poder público, a gente sabe que essa situação, tu acabaste de relatar do atestado, e ela é uma constante. Da briga por FGs é uma constante. Né? Então, assim, a gente precisa melhorar esses processos internos até para que tenham um controle de sigilo, por exemplo, né? Mas que garantam, desde o começo, todas essas garantias que são constitucionais.
E a maior parte, infelizmente, eu vejo um desconhecimento profundo, porque a maior parte das comissões sindicantes ou das comissões de investigação por compliance, a primeira coisa que elas dizem, primeira coisa que dizem para o denunciado, olha, aqui não seguimos todos os princípios, porque veja bem, nós não estamos num processo administrativo disciplinar ainda. Mas se está respondendo uma investigação por compliance, provavelmente vai chegar ao processo administrativo disciplinar. E aí a pessoa vai sem advogado, está nervosa, fala qualquer coisa, está indignada porque perdeu a reputação. E essas coisas vão acontecendo e até que se tenha, no caso do meu cliente, 3 anos de investigação por compliance, até que se chegue Mas ao também tem processo muito dano administrativo moral aí também, disciplinar. né? E aí A favor desse que está Exatamente. sendo investigado. Exatamente, aí vamos para o dano moral, enfim. Felizmente já conseguimos derrubar o assédio moral, né? Agora estamos discutindo outras questões, mas certamente vai ter um dano moral pela frente, certamente vai ter uma trabalhista pela frente. E dentro de uma área de recursos humanos de uma empresa, qual é o índice que está tendo dessa nova modalidade de investigação, de avaliação de um colaborador? Silvas, É muito relativo? não, quase todas as empresas estão Já adotando esse modelo, já estão adotando. E, infelizmente, uma boa parte delas, como forma exatamente de estrangular o funcionário, de deixar ele com medo. Quer dizer, qualquer coisa eu vou lá para o setor de compliance. E aí começa a investigação. E aí, bom, a tua ficha funcional vai constar lá, ó, fulano foi investigado, enfim. Ninguém quer isso. Claro. O melhor é deitar o cabelo. O funcionário colaborador que entrar numa vala dessas aí, eu acho que o melhor caminho seria ele tentar se isentar da empresa, acertar os ponteiros com o RH e pegar um novo rumo. Porque ele fica durante um período nas orações da empresa, Exato. sendo um investigado, tá entendendo? Exato. Ele é um criminoso, entre aspas, dentro da empresa. Em muitos casos, esta imagem, no caso do meu cliente, foi exatamente essa imagem que se passou. E aí, conversando com as E próprias... o ambiente dessa pessoa, sob o aspecto emocional, porque ele vai sentir. Aí se torna um ambiente de assédio moral. Exatamente. Né? Então, nós estamos criando, veja bem, em lugar de resolver um problema, nós estamos criando um segundo problema. Então, procure um advogado. Lá no começo, ab initio, lá no começo, começou, porque o compliance vai falar contigo, não tem problema. Eu vou procurar o meu advogado. Não tenho condições de procurar um advogado, procure a Defensoria Pública, que é extremamente efetiva. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu aceitei ser advogada da Ativa, eu sou nomeada para a comarca de Sapucaí do Sul, para a comarca de Barra do Ribeiro, e eu faço tudo o possível, e eu vejo que os defensores públicos de lá fazem tudo o possível também para dar um melhor atendimento. Então, procure, por favor, se Tem todos os informe. meios. Tem o advogado, o profissional, que vai ter os seus honorários, como também tem esse defensor que faz isso aí de Que maneira... vai fazer isso também e vai fazer com todo empenho, eu garanto, Capacidade. porque eu tenho visto isso no dia a dia. Muito bem. Olha, está aí a Mirelle, então, se propondo aí a desenvolver esse trabalho, que está desenvolvendo esse trabalho com muita competência, porque a Mirelle, em toda a sua o seu histórico como advogada, ela tem, né, uma performance exemplar. E agora, nesse momento, que é uma atividade tão complexa, nova, então nada melhor que um advogado competente na área que saiba, né, dirimir essas dificuldades e chegar a um denominador feliz, satisfatório, evidentemente. Parabéns, Mirelle. Obrigada, eu ofereço Silvas. até telefone aqui, tudo que tu quiseres para fazer para uma pessoa que esteja numa situação dessa aí, precisa de um grande profissional. Importante ter esse acesso. Hã? Porque as pessoas não sabem. As pessoas não sabem, tem essa dificuldade ainda. Até o conceito de compliance, porque começa até pela palavra que é um estrangeirismo, né? Então, o brasileiro precisa ouvir em bom e claro português o que ele está respondendo. Tudo bem, vamos falar aqui do Di Paolo, hein? Grupo Di Paolo, eu falo de Paulo Jeremia, o visionário, presidente do Grupo Di Paolo de Galetos, juntamente lá com o André, muitos colaboradores. Tem o Milton aqui também no Boulevard Laçador, que é um campeão, um grande gestor do Grupo Di Paolo, aliás, que acredito que deverá ser chamado a assumir a unidade de Torres, que deverá estar acontecendo já para esse veraneio, para esse verão. Um Di Paolo em Torres, que vai bombar, minha gente, porque onde chega o Di Paolo, chega, né, a clientela sedenta pelo melhor galeto, pelas melhores iguarias das receitas da nona.
Olha aqui, visite a rede de Paolo de Galetos, Sequência, Expresso, tudo. Temos em toda a Serra Gaúcha, Porto Alegre, temos em São Paulo, está chegando em Brasília, está chegando na Foz do Iguaçu, temos em Santa Catarina, Paraná. Olha aqui, minha gente, é Porto Alegre, evidentemente. Uma Então, maldade se liga, essas Novo imagens Hamburgo, agora. Esse horário... Nesse horário, isso aí é bom demais. E agora com espumantezinho, um vinho, uma caipira maravilhosa, olha aqui, ó, eu vou ter que dar uma chegada lá. Bom, muito bem. Todos eles são preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da Nona, né? A Nona é imbatível, né? O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra exatamente no de Paolo, que é essa comida saborosa com essa essência artesanal. São pratos saborosos que são uma volta às origens, com um toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeta ao primo canto, por exemplo, no Boulevard Laçador, como tem no Expresso também, ou em todas as lojas do Grupo de Paolo. O Grupo de Paolo ingressou em São Paulo e não para de crescer. Além de ter já pontuado toda a capital paulista, já está invadindo, né, com suas belas lojas, a região metropolitana e interior de São Paulo. Tá bom? Grupo de Paolo, comandado pelo empresário Paulo Jeremia, o melhor galeto do planeta. Muito bem, daqui nós vamos adiante, dizendo que nós vamos falar do Sicredi. Aí nós estamos falando de capital, né? De investimentos. Olha aqui, no Sicredi Origens, investir é mais do que aplicar. É um negócio fantástico. Presta atenção. É crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos e renda variável, com atendimento próximo e especializado. Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista. A vida é feita de fases, seus investimentos também. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Dá uma olhada aí. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, vamos adiante aqui, ó. Ainda falando aqui do nosso programa rapidamente, falando do Grupo Zafra, comemora 90 anos de 2025, se encaminhando acelerado, né, para o seu centenário. E o Grupo Zafra aí com grandes obras, grandes empreendimentos e muitas lojas, né, sendo semeadas pelo Grupo Zafra, que são modelos, e crescendo mais uma vez no ambiente paulista, que é o tambor financeiro e econômico, né, de grande população do país. Então, dá uma olhada aí na mensagem do Grupo Zafra, onde economizar é comprar absolutamente bem. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem. Luiz Fernando Zacher, que foi já vereador de Porto Alegre, presidente da Câmara de Vereadores, foi chefe da Casa Civil do Governo do Estado, do governo do Ieda Cruz, foi deputado federal, foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa. Quer mais? Luiz Fernando Zacher. É coisa de velho, vai para a parede, né? Estou longe disso ainda. Não, me chamou a atenção, Silvas, a Câmara Municipal aprovou uma lei que libera, permite a venda de bebidas alcoólicas em torno do estádio, no estádio, nos camarotes, enfim. E existe uma lei estadual, no superior, que proíbe. Que é superior, evidentemente, porque é estadual. Se tem uma lei estadual, tu fazer uma lei municipal... Não, doutor, não tem nada a ver. Na minha época de parlamentar, isso vai fazer algum tempo, acho que não podia. A inconstitucionalidade é natural. Quer dizer, aí tu faz essa lei, aí o cidadão que não tem esse conhecimento diz, não, agora pode. E não pode. Eu espero que o prefeito Sebastião Melo vete essa lei, porque ela me parece que está noivada de inconstitucionalidade.
Isso é ruim porque me parece assim que é um oportunismo. Sim. Né? O famoso jogar para a torcida também. Jogar para a torcida, é o que me parece. E é uma matéria sempre muito dividida. Tem pessoas que entendem que não deva ter, eu sou um dos que incluo, acho que a bebida dentro do estádio estimula, enfim, situações que podem ser um pouco desconfortáveis. Como já tivemos diversas situações de violência graves. E tem pessoas que acham que não, porque o cara bebe na rua, vem para dentro do estádio, o que também é verdadeiro. Mas, quer dizer, é como tu disseste, é jogar para a torcida, quer dizer, eu mostro que pode... Bom, Porque, de qualquer forma, existe uma inconstitucionalidade e até uma perda do tempo do poder público. Dinheiro e tempo que ficar discutindo e tramitando uma matéria que não vai ser aplicada. É um negócio bem complexo, né? Essas multiplicidades de leis que se assemelham entre os poderes, elas são muitas vezes danosas, né? Porque uma pisa em cima da outra, evidentemente. E se existe uma, não precisa duas, né? Porque, no caso, a estadual passa a vigorar... Porto Alegre está dentro do Estado, correto? Exatamente. Se aí o Estado diz que não pode, não é Porto Alegre que vai dizer que Porto Alegre pode. vai dizer. Para mim, não troço. O que me Na surpreende esfera- é a Câmara ter Na aprovado. esfera hierárquica, vale a estadual, evidentemente. Não é fácil. Muito bem, vamos fechando o nosso programa. Mirelle. Não. É Sobrenome agora. Tem que fazer o Tem curso. que treinar bem. Mirelle Hasselkist. Bonita demais, linda demais, grande profissional, com a família, tá com toda a segurança aí hoje. Minha filha amada. A filha amada está aí, rindo, grande aluna, grande querida, está ali com o tigril, aquela traje tigril que a gente chama. E o meu amigo lá, que é da construção civil, vamos fazer um muro lá em casa semana que vem. Tá? E o nosso amigo, alô, PT, vem que você vê. Não, eu acho que não é PT. Não. Mas, Mirelle, parabéns pela tua volta. Eu fico feliz da vida, o espaço sempre à disposição e contando contigo agora, efetivamente, voltando à nossa bancada. Eu que te agradeço, Silvio. É um prazer estar aqui junto contigo de novo. Faz parte da minha história de vida muito mais do que só um programa Temos uma de TV. relação muito estreita, muito interessante, muito afetiva. Luiz Fernando Zarca dispensa comentários. Os cumprimentos para o seu clube amanhã, estou torcendo, fora a granalização, para que a equipe colorada não caia, evidentemente, e tenha um bom desempenho lá no Ceará, para que a dupla Grenal se mantenha na Sabe elite. que eu faço aniversário, hoje é 19, 21. É um dia depois do jogo. Espero ganhar esse presente do Inter, né? Pois é. Me ajude. Esperamos que o nosso Inter Já se reaja. sabe que terão algumas canoinhas, tem só que se descobrir onde serão as canoinhas do Zac. Vou estar na praia, descansando. Já nos deu a curva. Já deu a curva. Então tá, o programa se despede. Alexandre Garcia chegando agora aí, comentário imperdível, tá? 21 horas aqui na RS Play TV, logo após o programa Atividade, diariamente o programa Atividade das 20 às 21 horas. E agora, então, chegando o Alexandre Garcia. Uma boa noite e até amanhã.